Meu querido aluno, nesta aula vamos estudar a consolidação das demonstrações financeiras. E você aprenderá especificamente as definições associadas ao tema, como a definição de controle, poder e outras alterações na última revisão desta norma. Que tipo de empresa deve consolidar suas demonstrações? O conceito básico de consolidar. Como eliminar o investimento da controladora no PL da controlada, como eliminar as operações pendentes entre controlada e controladora, enfim, vamos abordar e vamos aprender tudo isso. Uma boa aula. Antes de estudarmos o que é consolidar demonstrações contábeis, temos que ter claro em nossas mentes quem está obrigado a consolidar. A NBC-TG 36 exige que a entidade controladora, que controle pelo menos uma entidade, mas se tiver mais entidades, deve apresentar demonstrações consolidadas. Portanto, uma controladora que tenha uma controlada, pelo menos, tem que consolidar. Isso de acordo com a norma internacional que o Brasil adotou. Já a lei, em seu artigo 249, exige a consolidação, a lei é menos abrangente, para toda SA de capital aberto que tenha mais de 30% do seu PL investido em controladas. E no seu artigo 275, ela também exige a consolidação para um grupo de sociedades comandada por uma sociedade de comando de grupo, mesmo que esta não seja sociedade anônima. Se estamos controlada, você lembra o que é uma controlada? Uma investidora, ela é controladora quando controla uma empresa segundo a lei, quando ela tem preponderância nas decisões e o poder de eleger a maioria dos administradores. Essa situação ocorre normalmente quando o investidor possui a maioria das ações com direito a voto. Agora, controle na NBC-TG 36 é um pouquinho diferente. Era igual, mas a norma foi alterada. E segundo a NBC-TG 36, lá no seu item 6, o investidor controla a investida somente se possuir todos os seguintes atributos que eu vou te dizer agora. Primeiro, poder sobre a investida. Segundo, exposição a ou direito sobre os retornos variáveis decorrentes do seu envolvimento com a investida. Terceiro, capacidade de utilizar este poder sobre a investida para afetar o valor dos seus retornos. E esta norma, lá no seu item 10, define o que é poder, né? Porque controle é poder sobre a investida. O que é poder? O investidor tem poder sobre a investida quando tem direitos existentes que lhe asseguram a capacidade atual de dirigir as atividades relevantes, ou seja, as atividades que afetam significativamente os retornos da investida. Isto é poder. Professor, então devemos observar as determinações da NBC-TG 36 ou da Lei 6.404 de 76? Devemos atender às determinações da norma. A norma é mais abrangente, porque exige que toda controladora que possua uma controlada tem que consolidar. A norma é mais abrangente. Agora, atendendo à norma, você vai estar atendendo à lei. Chama a sua atenção apenas para um aspecto. Se a pergunta de uma prova foi específica, às vezes no enunciado é definição de controle ou quem deve consolidar segundo a lei. Aí você vai responder segundo a lei. Então, para a prova, esta é a orientação. Não se esqueça, que coligada não faz parte da consolidação. Uma controladora que tenha diversas controladas, ou uma que seja, se tem uma coligada, não se consolida investimento em coligada, só em controlada. Agora, vamos lá. Não estão obrigadas à consolidação, de acordo com o item 4 da NBC-TG 36, se uma controladora atender a
todas as seguintes condições. Muito bem, então, uma controladora tem uma controlada, segundo a norma, tem que consolidar. Mas existem situações em que a controladora está dispensada. Quais são as situações? Primeiro, a controladora, ela própria é controlada, integral ou parcialmente, por outra entidade. Em conjunto com seus proprietários, incluindo-se em direito a voto, portanto, todos, inclusive os preferenciais, os que não votam, eles forem consultados e não fizerem objeção quanto à não apresentação das demonstrações. Tem que atender a esse pré-requisito. Segundo, seus instrumentos de dívida ou patrimoniais, né, sejam debêntures ou ações, não são negociados publicamente, seja em bolsa de valores, nacional, estrangeira, mercado de balcão, enfim. Não tem título negociado. Terceira condição, tem que atender a todas essas condições. Não tiver arquivado ou não tiver em processo, né, um processo de abertura de capital junto à CVM ou outro órgão regulador visando, né, a abertura de capital, a oferta pública de instrumento a esse mercado de capitais. A quarta situação, tem que atender todas, hein? A controladora final ou qualquer controladora intermediária, né, disponibilizar a público demonstração consolidada em conformidade com as normas do Conselho Federal, que são as normas do CPC. Tranquilo? Tem que atender a todas essas condições para estar dispensada da consolidação. A norma também diz o seguinte, que se a controladora é uma entidade de investimento, ela não deve apresentar demonstração contábil consolidada, né? Se atender a uma condição, se ela avaliar todos os seus investimentos por valor justo por meio do resultado. Uma dúvida que você pode ter é o seguinte, o que é uma entidade de investimento, né? De acordo com o CPC 31, uma entidade de investimento tem que avaliar seus investimentos, né, suas aplicações, sempre o justo por meio do resultado. Uma entidade de investimento, em outras palavras, de maneira bem simples, é uma entidade que aplica recurso, é um fundo, né? É um fundo, e esse investimento de fundo é sempre especulativo. Qual é o objetivo? Rentabilizar o investimento dos seus clientes. Lá no item 32, ele ressalta que uma entidade de investimento, né, que tiver participação em outra entidade, né, que preste serviço, portanto, olha só, para ser bem claro sobre esse assunto, entidade de investimento não deve consolidar se todas as suas aplicações forem avaliadas por valor justo. Mas essa entidade de investimento pode ter realmente uma participação societária permanente. Neste caso, deve consolidar somente essa. Professor, mas o que é uma entidade de investimento? Muito bem, como acabei de dizer para você, é uma entidade, meu querido aluno, que tem como finalidade aplicações especulativas. Lá no item 27 dessa norma, da NBC-TG 36, está descrito, né, a definição, né, quando se enquadra uma entidade como entidade de investimento. Por exemplo, lá na linha A desse item, obtém recursos de um ou mais investidor com o intuito de prestar serviço a esses investidores de gestão dos valores especulativos. Segundo, se compromete com seus investidores no sentido que seu propósito comercial é investir recursos exclusivamente para valorizar o capital e para obter receita, ou para ambos. Terceiro, mensura e avalia o desempenho substancialmente pelo valor justo. Portanto, em outras palavras, né, simplificando, esclarecendo o que está na norma, é uma entidade, a gestora de fundos, especulativa. Muito bem. Vamos agora estudar o conceito básico de consolidação, uma vez que estudamos uma série de conceitos relacionados muito importantes para entender o que é consolidação. O conceito básico de consolidar consiste na agregação, na soma das demonstrações financeiras da controladora e de uma ou mais de suas controladas. De forma simplificada, é a soma, linha a linha, das demonstrações. No caso do balanço patrimonial, caixa da controladora, caixa da controlada. Não se esqueça, já falei isso uma vez aqui na aula, somente é possível consolidar com controladas.
Quais são, então, os procedimentos para elaborarmos um balanço consolidado, né? Os procedimentos de consolidação são os seguintes. Primeiro, você tem que eliminar a participação societária no balanço do controlador contra a sua participação no capital da controlada. Se a participação do controlador não for 100%, a parte do minoritário deve ser mantida, evidenciada dentro do PL consolidado com o nome de participação dos minoritários. Se houver operações pendentes, essas operações pendentes entre empresas devem ser eliminadas, uma contra as outras. Isto é, a controladora emprestou dinheiro para a controlada. Então deve ser eliminado o crédito na controladora contra o débito na controlada. E dessa forma, deve ser feito para todas as operações pendentes entre as empresas. Fica difícil entender assim, só com palavras, explicar o procedimento só falando, né? E para que você entenda adequadamente esses procedimentos, eu preparei alguns exemplos com as situações clássicas que você pode encontrar numa prova. Vamos aos slides. Primeira situação. Eu vou te apresentar aqui 3 situações para te preparar perfeitamente para qualquer exame e qualquer prova, né? Uma controladora controla 100% uma determinada controlada, chamada de subsidiária integral. Aqui está o balanço, né, da controladora alfa e da controlada beta. Os dados do ativo e aqui os dados do passivo, de alfa e de beta. Perceba o seguinte, beta tem um capital de 100 e o dinheiro está todo no disponível, na conta bancária. Vamos lá no investimento da controladora, ó, participação societária 100, claro. É isso aqui que um dia saiu do caixa dela, né? Saiu do caixa dela, foi para o caixa de beta e está aqui representado como participação societária. Olha o procedimento que a gente tem que fazer, né? Esse é o chamado papel de trabalho de consolidação. Estou fazendo só do ativo aqui. Aqui as colunas de ajuste, débito, crédito. Aqui o balanço consolidado. Então, veja, consolidar é somar. Eu vou pegar o caixa da controladora com o caixa da controlada, ó, 250. Contas a receber da controladora. Como a controlada não tem nada, 450. Estoques. Só tem estoque a controladora não tem nada, 350. Ó, despesa antecipada, ó, 50. Essa aqui não tem nada. Perfeito? Vamos lá agora. Participação societária. Isso é uma conta de natureza devedora. Como é que eu elimino uma conta devedora? Fazendo um crédito nela, ó. Então, nas colunas de ajuste, eu faço um crédito nessa linha, de tal forma que a soma aqui vai dar 0. Agora, este crédito, eu estou fazendo contra um débito na linha, olha aqui, ó, a participação societária de beta, o balanço de beta está aqui, ó, olha o capital de beta, certo? Eu somo tudo. Agora, este capital, com esse capital eu não vou somar, porque eu estou eliminando este valor, aqui, ó, 1, olha a indicação. Este débito está eliminado contra este crédito. A linha de participação societária foi zerada. Esta linha aqui, ó, de capital eu zerei, porque ó, o capital consolidado é apenas o capital do controlador. Claro, quando eu tenho uma participação em 100%. Então, esse é o exemplo mais simples de consolidação. Eu estou eliminando a participação societária no investidor contra o capital da investida. Agora, exemplo 2. A participação na controladora, na controlada, não é de 100%, é de 60%. Então, veja, o capital da beta, que é a controlada, é de 100%. Mas se a controladora tem 60%, ela só tem 60 mil, olha aqui, ó, 60 mil. Então, lá em participação societária, é 60 mil. Então, esses 100 mil aqui, 60 foi colocado por alfa e 40 por terceiros. Como é que a gente faz a consolidação? Veja, as outras contas todas igual, ó. Tem 190 aqui, 100, vai dar 290 lá, certo? 450, 0 aqui, 450 lá. Então, veja, basicamente, consolidar é somar. Agora, nessa linha aqui, vai desaparecer esse 60. Né? Porque quando eu estou somando isso com isso, é como se essas duas passassem a ser uma só. Né? Se alfa e beta passam a ser uma só, o balanço consolidado não é uma nova empresa juridicamente falando. O balanço consolidado é uma peça econômico-contábil.
que representa a agregação, a força do grupo econômico. Então, se eu estou pegando essa grana aqui, ó, que é o capital da empresa, e botando no caixa consolidado, no disponível consolidado, essa participação tem que sumir, né? Então, esse 60 vai sumir contra a minha parte nesse 100, ó, certo? Agora, esta empresa tem 40 mil de terceiros. Esse 40, ó, eu faço um débito, isso aqui faz isso desaparecer, mas faço um crédito dentro das colunas de ajuste, ó, de tal forma que a participação do minoritário ela existe no balanço consolidado, de acordo com o que a gente aprendeu teoricamente falando. Dentro do patrimônio líquido consolidado, tem o capital consolidado, as reservas consolidadas, mas tem a participação do minoritário. Certo? Eu debito aqui, mas recoloco ela em outra linha, ó, para ela aparecer. Desapareceu apenas a minha. Certo? Vamos agora para uma situação mais complexa, que é a controladora tem 60% da controlada. A companhia Beta, a controlada, comprou 200 mil de mercadoria, dos quais 80 mil foram vendidos para a companhia Alfa. Certo? A companhia Alfa vendeu 70% do estoque para terceiros, por 120. Né? A companhia Alfa ainda não tinha pago a companhia Beta. Então, veja, Beta, que é a controlada, vendeu 200 mil reais. Mas está informado aqui que a Alfa ainda não pagou a companhia Beta. A companhia Alfa, a controladora, emprestou 150 mil reais para a Beta. Veja, desses 200 mil, 80 mil vendeu para a Alfa. E a Alfa não tinha pago ainda, a Alfa não tinha pago esses 80 mil. Perceba, a companhia Beta, controlada, ainda tem a receber 80 mil reais. Esses 80 mil são o quê? Um valor a receber da sua controladora. Perfeito? E a companhia Alfa tem uma dívida com fornecedores, 250 mil. Aqui dentro desse fornecedor tem 80 mil, é 80 mil reais ali, ó. Parte desses 250 são aqueles 80, que ela comprou da sua controlada Beta, mas não pagou. Perfeito? Qual é o capital de Beta? 100 mil. 100 mil. Mas tem reservas aqui, ó. Então o PL dessa empresa, o PL de Beta, é 120. Quanto é 60% de 120? 72 mil reais. Perceba, é a participação societária da controladora. 72 mil reais. Perfeito? Vamos lá, então? Vamos fazer as eliminações. Está aqui, ó, o contas a receber de Beta, da controlada, tem que ser eliminado. Contra o quê? Isso aqui é eliminado, 3, ó. Contra o contas a pagar, olha aqui. Na linha de fornecedores, eu vou fazer um débito. A consolidação não será a soma de 250 mais 200, seria 450. Não, eu tenho que tirar esse 80. Os débitos e créditos de uma com a outra eu retiro. Então, quem será o fornecedor consolidado? O que a Alfa deve, mais o que Beta deve a terceiros, menos o que a companhia Alfa deve à companhia Beta. 370. Voltando lá. Voltando para o anterior. Olha aqui, ó. Caixa, somei 150 com 110, 250. Essa linha de contas a receber é 450 mais 80, só que esse 80 tem que ser eliminado. Então, o contas a receber consolidado é 450. Estoques, eu somo os dois, 470. Despesa antecipada, 50 com 0, somei. Pronto. Se perguntassem para você qual é o ativo circulante consolidado, 1.220.000. Vamos lá. Ativo não circulante, você tem aqui empréstimo de quanto? De 190 mil reais. Mas perceba que, dados do problema, a companhia Alfa emprestou 150 mil à companhia Beta. Então, perceba aqui, a companhia Alfa emprestou dinheiro para a companhia Beta. Então, o empréstimo de Alfa para Beta está aqui, ó, no ARLP, no ativo não circulante. Desses 190, 150 é um contas a receber contra a companhia Beta. Eu vou eliminar esse valor aqui é um ativo. No passivo, você repara, olha só, empréstimo que a companhia Beta tem. Beta deve 150 mil. A quem? A Alfa. Perfeito? Então eu vou eliminar esta linha. Os empréstimos totais são 200 mil mais 150, menos a dívida que Beta tem com Alfa. Portanto, o valor dos empréstimos é 200 mil reais. Certo? Voltando lá, então, no ativo. Já eliminei essa linha. Participação societária. Tem que eliminar isso aqui.
que é 60% do valor do PL. Esse 72.001, eu vou eliminar aqui, ó. Repara, esse 120 mil está dividido em 60 mil capital, 40 mil capital. Isso é da controladora, isso é do sócio minoritário. Reservas, do mesmo jeito, 60% das reservas é da controladora, 8 mil é do minoritário. Então eu vou eliminar esse 60 aqui e esse 12, 72, coluna de débito, contra esse crédito aqui, ó, 72. Está eliminada a participação do controlador. Agora, esse 40, ó, eu recoloco, eu elimino nessa linha e recoloco na outra linha. Eu debito aqui, debito nesta linha e credito logo nessa linha, que é a participação do minoritário no balanço consolidado. Perfeito? Então, voltando no ativo, eliminamos isso. Imobilizado, somos 2. Então, basicamente, consolidar é somar linha a linha. Depreciação acumulada, tem 100 mil, tem 0 aqui, vem para cá. Intangível, tem 688,70. Pronto. Perfeito? Eliminamos a participação societária, certo? Eliminamos o contas a receber, eliminamos a dívida. Perfeito? Então, tá lá. Porque o 2, o lançamento 2, é o minoritário, que eu elimino na linha do capital e reservas e recoloco na posição somente a parcela do minoritário. Assim concluímos esta aula sobre consolidação. Não deixe de assistir o resumo que farei sobre ela a seguir. Nesta aula aprendemos a definição de controle sobre a lei, no que diz respeito à lei, preponderância nas decisões e o poder de eleger a maioria dos gestores. Segunda norma, recém-alterada. Segunda norma NBC 36, e seu item 6, o investidor controla se e somente se ele tiver todos os seguintes atributos: poder sobre a investida, exposição ou direitos sobre os retornos variáveis decorrentes do seu envolvimento e a capacidade de usar esse poder para afetar, né, o valor desses retornos. Né? Aprendemos o que é poder, né? O investidor tem poder sobre a investida, quando tem a capacidade atual de dirigir as atividades relevantes, quer dizer, atividades que afetam significativamente o retorno da investida. Obrigatoriedade de elaboração. Segundo a norma, né, é a entidade controladora que controle pelo menos uma controlada. Né, pelo menos uma. Segundo a lei, no seu artigo 249, SA de capital aberto, com 30% ou mais do seu PL investidos em controladas. E no artigo 275, sociedade de comando de grupo que tenha controlada. Né? Podem deixar de consolidar se atenderem a todos os requisitos. Isto é, uma controladora é controlada por outra controlada, parcial ou integral. E todos os acionistas não fizerem oposição, isso inclusive os sem direito a votos. Ela não tiver título patrimonial negociado publicamente, ela não tiver um processo de abertura de capital, né? Muito bem. E a controladora final ou intermediária apresentar suas demonstrações de conformidade com as normas. Tem que atender a todos esses pré-requisitos. Também não precisam consolidar as entidades de investimento, que são as entidades especulativas, que investem e têm o objetivo apenas de aplicar dinheiro para seus clientes, para rentabilizar esses valores, né? E avalia esses investimentos pelo valor justo por meio do resultado. Né? O item 27 da norma, temos aqui entidade de investimento, é uma entidade que, está aqui a definição, basicamente, recursos para rentabilizar os recursos dos seus clientes. Né? No item 32 ressalta que a regra também não é absolutamente geral. Uma entidade de investimento pode ter uma participação permanente, se tiver, esta vai consolidar. Né? Procedimento de consolidação, basicamente é somar linha a linha, como vimos nos exemplos, linha a linha. Mas devem ser feitas eliminações. Primeira eliminação, e a mais comum, do meu exemplo 1, eliminar a participação da controladora na controlada, na sua participação do capital. Saldos pendentes devem ser eliminados de contas a receber de uma contra contas a pagar de outra. Lucros não realizados, por exemplo, uma vende com lucro para outra. Né? A participação dos minoritários deve ficar destacada dentro do PL consolidado. Meu querido aluno, até uma próxima videoaula.